Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e as notícias mais relevantes. Sejam todos bem-vindos. Antes, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos. Gratuitamente também você pode atribuir pontos ao nosso vídeo. É só clicar no botão hypar do ladinho do curtir, lá vai aparecer a opção para você atribuir pontos e assim o YouTube entende que o vídeo é legal, é bacana e divulga ele a mais seguidores como nós. Se não é inscrito, também você pode deixar a sua inscrição, que é totalmente gratuita. Seu comentário ainda é muito importante para nós. Sejam todos bem-vindos. E agora você confere notícias e informações. Justiça nega volta antecipada de Augusto Melo. Pessoal, no vídeo anterior comentávamos sobre uma ação que tramitava na Justiça em caráter de urgência, que a gente chama de tutela, que poderia, se fosse deferida, culminar na volta antecipada de Augusto Melo. Mas a Justiça negou o pedido. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o processo movido por aliados do Augusto Melo contra Romeu Tuma Júnior, Osmar Stabile e o próprio Corinthians. Conselheiros do Timão ajuizaram uma ação declaratória com pedido de tutela de urgência que objetivava reconhecer a posse de Maria Ângela de Souza Ocampos como presidente do Conselho Deliberativo e, consequentemente, garantir o retorno de Augusto Melo à presidência do Corinthians. A juíza, a doutora Juliana Maria Macari Gonçalves, não viu legalidade no ofício apresentado por Augusto Melo no dia 31 de maio, quando o presidente afastado em posse desse documento declarava sua legitimidade para ser reconduzido ao cargo. Augusto Melo declarava que Romeu Tuma Júnior havia sido afastado da presidência do Conselho Deliberativo e, por isso, os atos que ele havia despachado desde então eram nulos. Ao analisar o caso, a magistrada não entendeu desta forma e alegou que Romeu Tuma Júnior não teve direito ao exercício do contraditório, já que não foi notificado da decisão da Comissão de Ética. A ação foi assinada por Mário Melo Júnior, Ronaldo Fernandes Tomé, Maria Ângela de Souza Ocampos e Peterson Juan Aiello do Couto Ramos. É assim, pessoal, resumindo essa ação, os conselheiros solicitaram o afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, posse de Maria Ângela como presidente interina e o retorno de Augusto Melo à presidência do Timão. Ou seja, ela requereu, nesta ação, a anulação dos atos praticados por Tuma Júnior após o seu, em tese, suposto afastamento, a recondução de Augusto Melo ao cargo e o cancelamento da Assembleia Geral, marcada para o dia 9 de agosto. Nesta Assembleia será julgado, em definitivo, o impeachment ou não de Augusto Melo. Bom, a defesa do Augusto Melo afirmou que esta ação não havia sido movida diretamente por Augusto Melo e que ele não tinha participação nesse movimento judicial que poderia culminar na sua reintegração ao cargo de presidente do Corinthians por via judicial. Os bastidores do Timão. Paralelo a isso, e ainda afastado da presidência, Augusto Melo tem concedido várias entrevistas, entre estas ao canal Carta Loucos, e afirmou que é constantemente abordado e elogiado por torcedores, por corintianos e torcedores até dos rivais, parabenizando pelo seu trabalho. Abre aspas. Santista, palmeirense, São Paulino, os caras chegam e falam, parabéns pelo seu trabalho, cara. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente está vendo o que está acontecendo e vendo a injustiça que estão fazendo, afirmou Augusto Melo. Sobre esta nova votação que acontece em 9 de agosto, na sede social do Corinthians, Augusto Melo também falou, abre aspas, é uma nova eleição, digamos assim, em que é o voto sim ou não para a saída, para a destituição do cargo ou não. É uma nova campanha que a gente vai ter que trabalhar novamente para conquistar o voto do sócio, para que ele diga não para a minha saída. Juridicamente também, a gente está tomando todas as atitudes. Espero que também, juridicamente, a gente consiga voltar o mais rápido possível. Só assim, para eles poderem sair de lá, tem que ser juridicamente, completou Augusto Melo. Ainda nesta entrevista, Augusto Melo falou que a oposição trabalhou sempre para que ele
não ficasse no Corinthians, atrapalhando a sua gestão enquanto lá esteve, que eles queriam a todo custo retomar o poder e que tudo isso foi prejudicado, incluindo uma negociação milionária pelo name rights do CT Dr. Joaquim Grava, que segundo ele já estava tudo certo, tudo fechado com o Mercado Livre. Abre aspas. Estava praticamente fechado o name rights do CT. Quando estoura esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, vamos esfriar, depois a gente volta. Fecha aspas. Só que assim, essa declaração, não todos, claro, né? Uma parcela aí dos torcedores, eles entenderam que não foi um momento ideal para tocar nesse assunto, né? Muitos torcedores utilizaram as redes sociais para criticar a postura do presidente, principalmente por levar a público agora, num momento sensível e instável, um acordo que poderia ser fechado com a empresa. Alguns torcedores criticaram, né, o comportamento aí do presidente afastado, né, como amador e desnecessário, levantando questionamentos sobre os impactos negativos dessa exposição também para a imagem do clube. Fato é que o Corinthians enfrenta uma das suas maiores crises institucionais da história. E mais, Fabinho Soldado admite carências no elenco e fala sobre possíveis saídas. Os principais jogadores vão sair? Serão negociados? Vamos entender. Bom, sobre as carências no elenco do Corinthians, Fabinho Soldado admitiu que precisa fazer contratações, mas que não é tão simples assim. Abre aspas. É o que eu falo para o departamento de scout. Temos que ver jogadores que têm investimento e ver jogadores que são oportunidades e estão em fim de contrato. Essa é a nossa busca, não dá para se fechar só numa situação. Fazer aquisição de reforços seria maravilhoso, mas não é assim. Mais uma vez, temos que ser criativos. O departamento está preparado, capacitado para trabalhar com todas essas frentes. Eu gostaria de reforçar o elenco o tempo inteiro, mas precisamos saber que para reforçar você precisa investir. Tenha folha, você não pode sair do orçamento. Fecha aspas. Fabinho Soldado também falou que detectou algumas posições que precisam de um investimento ou de reforços de forma urgente e falou indiretamente que busca um atacante de velocidade com capacidade de drible. Abre aspas. Sim, estamos buscando um jogador com características parecidas com as do Wesley, mas não é fácil achar. Sobre as prováveis saídas, Fabinho Soldado falou que não dá para cravar que ele quer manter o elenco, mas que possíveis interesses de clubes do exterior poderão chegar nesta janela e esses interesses, se chegarem, serão analisados. Não dá para cravar. Ele falou que quer manter o elenco, mas não dá para cravar se será ou não possível. Ele também foi questionado, sobre esta instabilidade administrativa, se isso pode culminar numa saída antecipada do Memphis Depay. E se ele está preocupado com esta situação. Abre aspas. Não posso ficar preocupado com a situação que não chegou. Sei as informações, elas são disparadas para vocês jornalistas, mas eu estou todos os dias com o Memphis no CT. Ele nunca demonstrou insatisfação, nunca me chamou para falar nada. Se acontecer em algum momento, eu falo para todos. Vamos ter que sentar e ouvir. Não chegou nada para o Memphis. Você fala de especulação, mas como vou comentar isso? Não chegou nada. Sobre uma possível renovação com o Memphis, a resposta foi, abre aspas, ainda não, mas é uma situação que já precisaremos olhar. Não só com ele, mas há outros aqui que precisamos sentar e debater no momento certo. Agora não tem nenhuma conversa aberta com ele sobre isso. Não é o momento de falar sobre isso. Já sobre Yuri Alberto e um possível interesse do Wolverhampton, que teria ofertado 35 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, Fabinho Soldado disse, abre aspas, vou te dar a mesma resposta que dei na pergunta do Memphis. Nada muda em relação ao que falei. Estou falando a verdade. Isso é especulação. É claro que sabemos que é um jogador com alto valor de mercado que os europeus estão acompanhando. Basta ver o quanto de gols ele faz, a minutagem em campo, a idade dele, a importância para o Corinthians. Mas ele mesmo expressou o desejo de renovação. Fecha aspas. E o Fabinho Soldado ainda completou. Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, Rodrigo Garro são jogadores que certamente têm mercado. É claro que vai ter alguma coisa. Agora sobre o Corinthians, não chegou nada para sentarmos e conversarmos. Para um clube sentar conosco e levar algum dos jogadores desse nível, tem que valer a pena. Essas propostas não chegam toda hora, porque não é qualquer clube que tenha condições de fazer isso. Fala-se muito, mas não temos nada de concreto. Fecha aspas. Por outro lado, soubemos que o Corinthians sonda a situação de Elinho
que é um jogador que vai ao encontro, né, de uma das posições que o departamento de futebol acha como carentes no Corinthians, ou seja, um atacante de velocidade que tem capacidade de dribles e partir, tentar quebrar as linhas e a defesa adversária. A informação do Samir Carvalho de que o Corinthians tem conversas em andamento com os representantes do Elinho, que está no Toluca do México. O Corinthians teria proposto, né, uma contratação por empréstimo e pediu informações sobre se essa negociação poderia seguir em frente e quanto o staff do jogador e o Toluca pediriam, em caso afirmativo, em termos de valores. Segundo informações, Elinho foi negociado pelo Red Bull Bragantino e contratado em definitivo pelo Toluca do México por cerca de 15 milhões de dólares. Por lá, ele não tem encontrado tanto espaço. O staff dele teria analisado, né, como sendo uma ótima opção sua volta ao Brasil. Elinho é um jogador de muita velocidade, é um atacante tido como muito habilidoso, que segundo o Corinthians poderia vir a somar no elenco e ser aí, né, um dos jogadores que pudessem agregar ao ataque da equipe. Por outro lado, o Corinthians também pode contar com reforço caseiro. Trata-se do jovem, do garoto Cauê Furquim, apenas 16 anos. Ele tem agradado e muito nos treinamentos e o Dorival Júnior, inclusive, pediu que ele não fosse, realocado aí nas categorias de base e ficasse treinando em definitivo com um profissional. Corinthians já foi inscrito no Campeonato Brasileiro e ele pode ser a novidade no duelo desta quinta-feira contra o Grêmio. O Corinthians entra em campo às 20 horas, horário de Brasília. O jogo acontece no sul do país e é válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Cauê é tratado como joia na base. Ele é um ponta de velocidade, que é uma posição que a gente acabou de falar, que é uma posição carente. Por isso, o Corinthians monitora o mercado, mas se o Cauê Furquim suprir essa necessidade, continuar se destacando, o Corinthians, de repente, economiza uma grana e ainda valoriza o garoto. No atual elenco, o Thales Magno recentemente foi contratado para fazer essa função, mas está em baixa. Ultimamente, ele não tem tido boas participações. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.